Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de administração da informática e hoje vamos falar sobre modelos de gestão para TI. De fato, nossa aula de hoje, o assunto é sobre processos de TI. Então, nós vamos fazer uma introdução geral sobre por que esse assunto de processos é importante e conectar os processos à nossa área de software, à área de serviços de TI. Então, nós temos aqui essa figura em que a gente mostra algumas das principais iniciativas que surgiram em gestão, em qualidade, em TI, envolvendo assuntos que muitos deles são ligados com a área de processos, né? Observem que tem uma marcação em vermelho sobre algumas palavras, como por exemplo modelos de maturidade, balança de scorecard, os índices de desempenho, né, de Hunle-Brash, gestão de processos, BPMN. Esses são alguns dos assuntos que a gente vai estudar na nossa disciplina. Então, por isso que eu estou destacando eles aqui. Bem, o que são processos? Penso que todos vocês já têm uma noção, né, de processos, até porque fizeram outras disciplinas na área, né? Mas vamos pegar aqui a definição básica de processos, que é uma definição da ISO, uma definição da ABNT, que na verdade é uma norma traduzida da ISO, né, como uma norma internacional. Então, que ela define o processo como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas, e essas atividades elas transformam insumos, as entradas, em produtos ou saída. Então, por exemplo, num processo de software, nós estamos uma transformação que envolve como entrada outro sistema de software, informação, e produz como saída software, documentação técnica e outros elementos associados. A gente também tem a definição de um processo padrão. Tá? Um processo padrão ele consiste num conjunto de definições de processos básicos que vão nortear todo o trabalho dos processos que existem numa organização. Observem que numa escala de maturidade de implantação de processos, normalmente nós começamos com uma definição de processos que não necessariamente são padronizados. Eles podem ser alterados em função do baixo nível de maturidade da empresa. Mas à medida que a empresa vai amadurecendo nesse aspecto, ela deve definir um conjunto de processos padrão com seus definidos pontos de variabilidade que possam ser adaptados para diferentes projetos que possam acontecer no seu dia a dia. Precisamos definir também a expressão organização e unidade organizacional. O que vem a ser uma unidade organizacional? Então, por vezes, eu só queria destacar para vocês, a tal empresa teve uma certificação X. Na prática, aconteceu uma avaliação em que uma unidade da organização foi avaliada, normalmente numa avaliação de processos. Então, essas questões a gente precisa entender com muito cuidado, né? Porque aquela unidade organizacional em si foi avaliada, não necessariamente toda a empresa, quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que está distribuída pelo país. Então, uma unidade organizacional é tipicamente parte de uma grande organizacional, embora uma empresa pequena, a unidade organizacional pode ser a própria empresa como um todo, né? Então, pode ser uma operação de um serviço específico ou uma parte específica que está voltada para atender ou para desenvolver um determinado serviço em particular. O processo definido aqui nós temos aqui que é um processo que é gerenciado, isto é, foi planejado, monitorado, ajustado e adaptado de um conjunto de processos padrão de acordo com os guias de adaptação da organização. Em inglês nós chamamos essa transformação, essa adaptação, esta instanciação de tailoring, né, que a gente pega um processo padrão e aquele responsável pelo projeto, pelo serviço, ele adapta aquele processo para atender especificamente aquela necessidade num contexto de negócio. Por que a gente estuda, avalia, melhora e implanta processos? É porque existe uma noção que acompanha os processos de negócio, os processos industriais desde a década de 80 até o final da década de 80, em que quando a gente tem melhoria de processos, a gente tem um melhor controle, um aumento da qualidade dos produtos e serviços, um aumento da capacidade da organização em atender as demandas atuais e futuras e ainda uma melhor previsibilidade de estimativas, resultados, número de defeitos, entre outros elementos. Essa percepção, depois de muito tempo, né, em áreas mais amadurecidas como em TI,
a gente conseguiu ter avaliações empíricas que demonstraram isso, que de fato existe uma relação entre o que é feito de investimento em melhoria de processos, obtendo como resultado na melhoria de competitividade, melhoria da qualidade dos produtos e serviços, ok? Entretanto, a gente tem que enxergar que, como quase tudo na vida da gente, melhoria de processos não é uma bala de prata, ou seja, nós temos trade-offs. A gente tem que enxergar que muitas vezes uma implantação de processos ela acontece, pode durar durante algum tempo aquele processo, mas por exemplo, para uma avaliação, para uma certificação, e depois a empresa retoma a bagunça anterior. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o processo ele está desalinhado, tá, em relação aos objetivos da organização. Então aí o processo acaba implantando burocracia, pode aumentar o número de defeitos, acaba aumentando o time to market, né, o tempo de levar um produto para o mercado, gerando frustrações. Justamente todos os objetivos que a gente tem na melhoria de processos, a gente acaba não tendo, acaba piorando quando o processo está sendo implantado e não está alinhado com as metas da organização. Então, quando a gente começa a pensar em processos e componentes, a gente precisa enxergar o seguinte: como é que eu devo começar dentro de uma empresa? Em TI, hoje a gente tem um bom conjunto de modelos de melhoria de processos, voltados para software, voltados para serviços, voltados para teste de software, voltados para aquisição de produtos e serviços de TI, enfim, existem conjuntos de modelos que existem por aí. Adotar um modelo desse tipo significa que eu vou estar me baseando em uma solução que já foi pensada, já foi estruturada por um conjunto de especialistas na área. Então é um caminho com menos risco. Usar tecnologia adequada, ou seja, para implantar aqueles processos, eu preciso de alguma maneira de instrumentos para institucionalizar o conhecimento, para permitir a comunicação. Então, muitas vezes a própria implantação do processo exige que a gente faça uma reflexão sobre que tipo de tecnologia a gente vai utilizar para a comunicação, né? Porque é um objetivo manter todo mundo informado sobre isso. Estimular a participação de todos no processo de melhoria é importante porque sempre qualquer mudança implica em resistência. Da feita que você consegue ser transparente, da feita que você consegue dialogar com as pessoas que vão atuar, você pode diminuir o risco dessas mudanças todas. E como considerado elemento essencial em todos os estudos que são feitos na prática da área, obter o apoio da alta gerência. Ou seja, a alta gerência da empresa ela tem que estar apoiando fortemente as iniciativas de melhoria de processo de uma organização. Então, precisamos entender que definir um processo ele é um processo análogo ao desenvolvimento de software, né, que a gente já conhece bem. Então, inclusive, tem um artigo importante, né, de um autor chamado Osterwell que fala que software process a software tool. Um artigo foi publicado na década de 80 que comentava o seguinte: olha, todos os modelos, formalismos que a gente utilizava, que a gente utiliza para fazer desenvolvimento de software, podem, com alguma adaptação, serem utilizados também para o processo de software. Então, a gente tem que entender que existe uma fase de que eu vou elicitar os requisitos do meu processo, eu vou especificar os requisitos, eu vou verificar, vou testar, vou validar aquele processo e, finalmente, eu vou institucionalizar. A diferença é que software é feito para executar em computadores, enquanto que processos são feitos para serem executados por pessoas dentro das organizações. Então, a elicitação consiste no momento em que eu vou entender quais são as necessidades. Eu tento começar a formalizar o processo que não está definido e começo a coletar conhecimento que existe já na empresa. O processo sempre existe já na empresa, então a gente tem que buscar, de alguma maneira, especificá-lo, né? Entendê-lo, recuperar capturar essas informações. Tá? Só que o processo ele pode conter inconsistências, já que cada pessoa vai ter uma visão diferente, vai enxergar do seu ponto de vista particular como é que ele deve ser executado. Quais são as fontes de informações? Assim como quando a gente faz a licitação de requisitos de software, um elemento importante é identificar as fontes de requisitos. Nós precisamos identificar também quem são as pessoas que têm a atuação nos processos, identificar que tipo de documentação é produzida, observar o dia a dia da empresa e entrevistar
as pessoas que são responsáveis pela execução do processo. Do ponto de vista de especificação, a gente tem uma descrição de como é que o processo deve acontecer, né? Essa especificação pode ser mais ou menos detalhada dependendo do grau de formalidade da empresa, né? Normalmente, empresas governamentais buscam processos bem formais, bem detalhados, então, de tal maneira que a gente possa documentá-los e seguir tal como uma receita de bolo, com um passo a passo da descrição das suas tarefas. Empresas mais ágeis tendem a ter a descrição assim de maneira um pouco mais superficial, privilegiando a descrição dos marcos que compõem os estágios de passagem de tempo dentro de um processo, né? A gente tem que, de alguma maneira, preparar essa documentação de um processo de uma forma que ele possa ser entendido pelas pessoas. Então, por vezes a gente tem que construir páginas wiki, por vezes a gente tem que fazer vídeos demonstrativos, envolver, por exemplo, estratégias de gamificação, para que as pessoas se sintam motivadas a entender o que é o processo e poderem praticá-los no dia a dia da empresa, né? A verificação e validação e testes, né? Então a gente responde basicamente essas três questões que estão aqui, né? O processo está especificado conforme o padrão de especificação de processos da organização. Então vamos supor que a empresa já tem outros processos. Existe uma conformidade desse processo com os outros processos, a famosa palavra compliance, né, que é utilizada tanto no mercado. O processo ele produz artefatos adequados de acordo com o fim para o qual ele foi criado. Então, ele produz documentação. Esse nível de documentação é o nível adequado. Às vezes a gente tem uma documentação muito extensa. Será que isso não vai gerar dificuldade dentro da empresa? Por outro lado, se a minha documentação for muito leve, se não tiver instruções de preenchimento dos documentos, pode ser que o profissional tenha dificuldade na hora de preenchê-lo, né? E por fim, há a possibilidade de conter alguma informação que possa gerar dúvida ou má interpretação na descrição do processo. Então, por vezes, eu vou fazer alguns pilotos, projetos piloto, executando partes dos processos para tentar identificar essas características do dia a dia. Assim como em software, quanto mais cedo a gente encontrar um problema, melhor, né? Ou seja, quando demorar para a gente encontrar um problema, a gente vai ter um custo mais alto. Então, só que a gente tem que levar em consideração que as coisas aqui são piores, porque um processo executando, né, fato, um projeto executando, pode levar dias, meses. Então, a gente pode ter prejuízos no sentido que vai demorar para que uma mudança, uma melhoria de processo efetivamente possa obter resultados, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar reduzir o risco nesse contexto? Verificar o grau de aderência desse processo em relação aos modelos de maturidade que existem, uso de checklists, né, definir ou buscar checklists da literatura que possam ajudar nesse aspecto, fazer simulação dos processos com ferramentas com esse propósito, verificação formal, consegue identificar, por exemplo, deadlocks ou eventuais gargalos no processo, inspeção, onde várias pessoas se reúnem para inspecionar elementos e executar os processos, propriamente dito, na forma de projetos piloto. A institucionalização é o processo de implantação para o dia a dia da empresa, né? Entendo que não existe, assim como no desenvolvimento de software não temos mais essas barreiras tão fortes, porque os processos são interativos, então a gente pode institucionalizar uma parte do processo e deixar para que uma outra parte ainda seja prototipada e eu vou avaliando, né? Então, a gente tem que, de alguma maneira, treinar as pessoas que vão executar aquele processo, publicar esses modelos, para que elas possam ter acesso fácil, fornecer algum apoio ao uso, né, algum mentoring, algum apoio no dia a dia da execução. E a gente tem que entender que muitas coisas que vão acontecer é que, por exemplo, o processo ele pode precisar ser adequado, porque casos específicos vão acontecer no dia a dia da empresa e o processo padrão que foi desenhado pode não comportar aquela situação. E também temos que buscar a aderência, ou seja, buscar uma garantia que realmente o processo esteja sendo executado, e se não esteja sendo executado, alguma justificativa tem que ser encontrada. Então aqui a gente vai ver alguns exemplos de processos diversos, tá? Então aqui foi um exemplo extraído da internet, de um processo de negócio sobre a solicitação de férias que acontece numa empresa, usando uma anotação que é a anotação BPMN, bastante conhecida,
no segmento. Temos aqui uma ferramenta específica para processo de software, né, que foi desenvolvida pelo Labs há algum tempo atrás, chamada WebApps, onde cada elipse aqui nessa figura corresponde a uma atividade do processo. Nós temos as pessoas responsáveis pelas atividades, temos documentos representados por essas folhas em papel, que à medida que eles vão sendo produzidos, eles se tornam um ícone preenchido. Aqui a gente tem todo um conjunto de processos executados numa organização. Então aqui a gente está falando já num ambiente específico para que eu possa desenhar e executar o processo, né? Para que eu possa acompanhar o dia a dia da execução, onde o gerente tem essa visão que a gente está chegando aqui, e nós temos os colaboradores dos projetos executando em agendas, onde eles fornecem feedback e acompanham as responsabilidades respectivas. Temos aqui um processo definido na forma textual, então a gente está vendo aqui uma atividade no processo de software, com o nome, com a sua descrição, quais são as atividades anteriores que precisam ser executadas, quais são os critérios para que possa executar, né, qual é o critério de entrada, qual é o critério de saída, quem são os participantes, quem são os artefatos requeridos, produzidos, ferramenta usada e qual é a pós-atividade. Então, dependendo para quem você pergunta sobre processos, você pode ter uma resposta em vários níveis de detalhe. Isso que eu estou querendo buscar nessa aula aqui. Eu posso ter desde uma descrição mais de alto nível, diagramática, etc., até, por exemplo, uma visão em que alguém documenta aquele processo numa ferramenta e aquela ferramenta executa, de fato, o processo na organização. Aqui eu estou pegando um processo que foi bastante famoso na passagem do milênio, né, no anos 2000, que é o processo unificado, que ele era um representante dos processos peso pesado, né, com forte detalhamento do processo, das atividades responsáveis. Então a gente está vendo aqui o processo de requisitos descrito como um fluxo de tarefas, onde a gente consegue chegar às condições que levam para cada uma das atividades. E uma atividade em particular que é decomposta em passos específicos, onde a gente já consegue enxergar os artefatos requeridos e produzidos pelas atividades, os profissionais envolvidos, né? Então a gente tem aqui o analista de sistema responsável por fazer essas 4 atividades aqui e os outros stakeholders, né? Os outros interessados, como é que eles estão envolvidos nesse processo como um todo. É importante observar que um exemplo como um processo unificado, ele é dito um processo peso pesado, porque além do detalhamento extremo de todos os passos que precisam ser realizados, ele fornece também o formato dos documentos. Então, ele tem um formato sugerido para um glossário, para uma visão, para um plano de projetos, para uma especificação de requisitos e por aí vai. Aqui a gente está vendo uma anotação baseada em UML, né, para descrever para vocês uma versão do processo de liberação de versões lá do projeto NetBeans. Acho que todo mundo conhece, NetBeans é um IDE, né, para desenvolvimento de software, muito ligado, né, a projetos em Java. Então a gente consegue ver todas as etapas e os responsáveis e que tipos de documentos são produzidos na hora de empacotar e gerar um novo release do produto, né? Toda empresa grande tem alguma coisa desse tipo, né, buscando entender, né, quais são os passos necessários para que eu precise executar antes de liberar uma versão nova, né? Então, uma empresa às vezes tem um release candidate, né, que está evoluindo um determinado produto de software até que chega num determinado nível de maturidade e aquele release candidate se torna um produto, uma versão nova daquele produto que está sendo trabalhado. Aqui eu trago uma figura do Scrum, né? Alguns podem até estranhar por que eu estou colocando o Scrum. A comunidade Scrum, a comunidade de métodos ágeis, sendo muito franco aqui com vocês, é uma comunidade que não gosta da palavra processo, né? Porque a palavra processo, segundo eles, carrega uma ideia de uma formalidade, de uma burocracia, etc. Mas o Scrum é nada mais nada menos do que um processo também, tá? Assim como os outros processos ágeis. Aqui temos aqui uma descrição que não é tanto baseada lá no processo unificado, como uma sequência de atividades, não tem os artefatos formalmente definidos, porém o Scrum define um conjunto de cerimônias, um conjunto de elementos bem importantes, né, que precisam ser seguidos, de tal maneira que eu consigo saber se uma empresa está aderente ou não ao processo Scrum conforme ele está definido.
Chegando aqui para mostrar para vocês que temos processos vinculados também com outras atividades que não estão relacionadas com o desenvolvimento de software, por exemplo. Então, estou trazendo para vocês aqui um exemplo de um processo, dois pedaços dele, vocês podem depois analisar com calma nos slides, que é voltado a disciplinar a aquisição de software. Ou seja, eu sou aquele que está comprando software, então eu vou documentar o meu processo para que todo fornecimento de software siga esse caminho que está aqui. Tá? Então, quem eu for contratar pode seguir o seu processo interno lá dentro, só que quando vai ter pontos de ancoragem em que tem que seguir o meu processo. Eu, como cliente, eu estou pagando e tem que seguir obrigatoriamente o meu caminho que eu defini. Ok? Aqui um processo de TI, também de uma empresa parceira nossa. A gente consegue enxergar um pedaço do processo, né? Aqui tem algumas raias de piscina descrevendo quem seria responsável por fazer cada coisa. Aqui vocês podem entender que um mesmo documento, né, o chamado, ele passa por vários estados, né? Porque foi aberto o chamado na empresa e a hora ele está em execução, ele pode ser atualizado, pode ser sem resposta do cliente, fechado, concluído. Então, são os vários estágios que um chamado pode ter e quem vai ser responsável por manipular aqueles chamados, né? Então, todos os eventos, todas as responsabilidades, todas as atividades aqui definidas, de tal maneira para termos uma organização centrada na prestação de serviços de TI bem organizada. E aqui, por fim, um processo DevOps, né? Então, a gente sabe que muitas empresas hoje em dia trabalham com a visão integrada de desenvolvimento e operações, ou seja, a gente tem uma esteira que está produzindo software e que está produzindo um determinado pacote de software, uma nova release, e esse release ele vai entrar por um processo para ser avaliado, para ser empacotado, para ser colocado em execução e em operação imediatamente. Então, sempre que a gente está acessando um site na internet desses grandes provedores de serviços, de compras, etc., é uma versão atualizada que vem sendo atualizada em tempo real, né, como resultado da execução dessa esteira. Né? Então, a gente consegue enxergar, por exemplo, aqui nessa figura, que também foi obtida na internet, a trilha do desenvolvimento de software, a trilha das operações para garantir os testes para avaliar se aquele pacote de software pode ser colocado em funcionamento, e temos a parte de Quality Assurance, né, a parte de gestão de qualidade sendo trabalhada em paralelo. Então, de maneira geral, é essa introdução que eu preparei para vocês para falar sobre processos. Nas próximas aulas a gente vai falar mais especificamente de modelos de processos associados a TI e software, que definem responsabilidades, definem processos que nós vimos nessa aula de hoje, e no nível de detalhe que ele vai descrever um conjunto de objetivos, um conjunto de resultados que a organização deve obter. É o nível mais abstrato que existe. Aí, um gerente, né, uma pessoa responsável pela implantação de um processo na empresa, precisa encontrar as atividades, os documentos que possam atender de fato aqueles elementos que estão ali definidos. Então, essa é a aula de hoje, tá? E até a próxima, pessoal.